Esse é o primeiro vídeo do meu canal, uma aventura de bicicleta de uma ponta a outra das Américas. E eu garanto a vocês, esse vai ser o pior vídeo que vocês vão ver nesse canal, até porque ele é o meu primeiro vídeo. Eu percebi que eu estava planejando criar um canal no YouTube desde antes de começar a viajar, e eu sempre estava postergando isso. Para eu parar de postergar, eu precisava primeiro de tudo colocar a mão na massa e começar a gravar de fato. Quando eu cheguei aqui no lugar que eu tô, que é a reserva El Ángel, no Equador, eu falei, cara, aqui é o lugar perfeito para eu fazer o meu primeiro vídeo do YouTube. Mas calma lá, né? Acho que tá faltando um pouco de contexto, né? Quem é esse cara que tá falando aqui com vocês? Primeiro de tudo, eu me chamo Luca, mais conhecido como Hermano das Américas. E eu tô percorrendo todas as Américas de bicicleta. Isso mesmo, eu saí lá do Ushuaia, da cidade conhecida como Fim del Mundo, lá no sul da Argentina, até o Alasca, Broadway Bay, ou mais conhecido como Dead Horse, que é também chamado de Fim do Mundo, só que lá na ponta norte do mundo. E essa é a minha jornada, uma viagem de 3 anos, percorrendo um total de 35 mil quilômetros e passando por cerca de 16 países. Ficou interessado? Então vem comigo entender um pouquinho mais dessa aventura. Para dar um pouquinho mais de contexto, eu vou contar para vocês agora a minha história. Eu comecei essa aventura quando eu tinha 24 anos, lá em outubro de 2023. De lá para cá eu percorri 16 mil quilômetros ao longo de 5 países. Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador e depois de amanhã eu vou cruzar para Colômbia, então eu vou para mais um país. Mas essa história começa bem antes. Eu podia falar que foi lá em 2021, quando eu fiz uma viagem de bicicleta pelo litoral de Santa Catarina e decidi que, de verdade, viajar pelo mundo era o meu sonho. Ou lá em 2019, quando eu fiz a minha primeira viagem de bicicleta, que foi pelo litoral do Uruguai. Lá, eu tive uma sensação de que aquilo era o que eu queria para minha vida, mas era um sonho distante ainda. Ou melhor, eu deveria voltar lá para 2003, 2004, quando eu fiz a minha primeira competição de bicicleta. Isso mesmo, eu tinha 6 anos de idade, já estava competindo de bicicleta. Bom, não tive uma carreira tão promissora assim, mas aí eu descobri a minha verdadeira paixão, que é viajar de bicicleta. Ou seja, não sei muito bem quando essa história começou. Acho que o melhor de tudo seria falar 1998, que foi o ano que eu nasci. Em 2018, eu recebi um convite que ia mudar a minha vida dali pra frente. Eu fui convidado para fazer uma viagem de bicicleta. E eu falei, cara, como assim viajar de bicicleta? Dá para fazer isso? E não é que dava mesmo. Em janeiro de 2019, eu subi no avião e fui lá para o Uruguai para pedalar com meu amigo Henrique por 12 dias pelo país. Foram cerca de 700 quilômetros. E eu voltei daquela viagem mudado. Desde bem pequenininho eu já sonhava em viajar o mundo. Eu só não sabia como que eu ia fazer isso. Em 2019 eu descobri que a forma pela qual eu ia viajar o mundo ia ser de bicicleta. Entrou 2020, quem que vem? Ele mesmo, nosso Covid. E aí tudo mudou. Apesar da gente ter que ficar em casa, foi nesse momento que eu realmente falo para mim mesmo que eu me apaixonei por andar de bicicleta. Era assim a minha válvula de escape. Eu pedalava de 4 a 5 vezes na semana. Eu passava o dia pensando na hora que eu ia pedalar. Comecei a ver muitos vídeos aqui mesmo no YouTube de gente que estava viajando de bicicleta. E eu comecei a pensar, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? O tempo foi passando, 2020 foi se terminando, todo o estresse do Covid ainda estava ali. Em 2021 eu estava prestes a surtar e resolvi fazer outra viagem de bicicleta. Você vai falar, Luca, no meio da pandemia, como que você foi fazer uma viagem de bicicleta? Gente, foi a melhor escolha possível. Por quê? Não tinha ninguém nos lugares que eu pedalava. Eu estava sozinho todo o tempo. Eu passei 30 dias pelo litoral sul do país, por Santa Catarina e Paraná. E aquilo ali foi o divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu voltei daquela viagem de bicicleta com um plano traçado. Eu falei, eu vou viajar o mundo de bicicleta. Não sei quando, mas eu vou. Cheguei em casa depois daquela viagem, aquele mês incrível que eu tava em praias desertas, maravilhosas do nosso litoral sul. Cheguei e falei pros meus pais, olha, eu quero fazer mais disso da minha vida, eu vou me formar, faltavam mais ou menos um ano para eu me formar, eu vou trabalhar, vou juntar muito dinheiro e vou viajar o mundo de bicicleta. Então, a partir de fevereiro de 2021, a minha vida mudou. Ela tinha apenas um objetivo, viajar de bicicleta. Eu não sabia para onde, não sabia com quem, não sabia de nada, mas eu sabia que eu ia viajar o mundo de bicicleta. Naquele momento, eu percebi que eu precisava fazer 2 coisas. A primeira era juntar dinheiro para eu conseguir passar um bom tempo sem trabalhar, e a segunda era treinar, que estava fácil, né? Eu precisava daquilo já no meu dia a dia. Foi aí que eu comecei a estruturar o meu plano de para onde eu ia, com quem eu ia, como que isso tudo ia ser. E aí, se vocês estão lembrados, em 2019 eu viajei pelo Uruguai com meu amigo Henrique. A gente tinha morado junto na República. E ele também tinha essa vontade de percorrer o mundo de bicicleta. Foi aí que a gente juntou os sonhos e decidiu viajar juntos. Mas para onde? O meu primeiro sonho era viajar pela Europa. A Europa é o paraíso do cicloturismo. Por quê? Porque você tem milhares de ciclovias. São mais de 100 mil quilômetros de ciclovias mapeadas no projeto Eurovelo da Europa.
E aí eu comecei a fazer a matemática, né? Coisa que eu gosto muito da minha fonte de engenheiro. E aí eu pensei, um euro são R$ 6. Cara, vou precisar ter que juntar muito dinheiro para viajar. E aí quando eu coloquei isso no papel, pelo salário que eu recebia, pelas projeções de juntar dinheiro que eu tinha, eu vi que esse plano ia demorar demais para sair do papel. E foi aí que eu pensei, cara, por que eu não vou para a América do Sul? Tá aqui do lado e tem belezas incríveis. Naquele momento, eu comecei a buscar tudo sobre o nosso continente. Eu passei 3 anos planejando e olhando tudo que tinha para ver aqui. E mal sabia eu que as melhores partes não estavam na internet. Naquele momento, eu também tomei uma decisão difícil. Voltar a morar com os meus pais. Para quem já morou fora e já morou sozinho, sabe como isso é difícil. Mas para mim, o objetivo era maior. Voltar a morar com os meus pais significava juntar mais dinheiro. Liguei pro meu pai e falei, vocês me aceitam de volta aí em casa? E eles, claro, filho, pelo seu sonho. Então eu voltei e comecei a trabalhar de home office numa empresa de marketing digital. Isso mesmo, né? O que um engenheiro foi fazer em marketing digital? Bom, eu sou aquela pessoa que agarra as oportunidades que a vida traz pra gente. E naquele momento, essa era a oportunidade que eu precisava para realizar o meu sonho. Os anos foram passando, eu fui pesquisando mais, entendendo como que era esse mundo do cicloturismo, vi muitos canais, conversei com muita gente e cada dia eu tinha mais certeza que esse era o meu sonho. Eu acordava todos os dias super empolgado pro meu trabalho, porque eu queria muito fazer o melhor ali para eu conseguir o máximo de promoções possíveis e juntar esse dinheiro o quanto antes para sair para viajar. Essa era a minha motivação para tudo. Se eu acordava com preguiça e falava, cara, que vontade de ficar no sofá hoje, eu falava, de jeito nenhum, esse é pelo seu sonho. E essa motivação me fez ir muito rápido. Então, pelos próximos 2 anos e 8 meses, eu passei trabalhando, treinando e planejando a minha viagem. Eu passava o tempo todo pensando nisso. Minha vida não tinha mais nenhum outro foco. Eu só pensava em quando eu vou viajar, quando eu vou viajar, quando eu vou viajar. E até que chegou o início de 2023 e eu percebi que naquele ano eu ia conseguir tudo que eu precisava para começar esse sonho de verdade. Eu fui comprando os equipamentos aos poucos, namorando cada um deles. Alguns eu levei meses para comprar. Eu olhava, via vídeos no YouTube, eu comparava em todos os lugares possíveis para saber qual era o melhor equipamento, qual o melhor custo-benefício. E eu optei por trabalhar um pouquinho mais para investir melhor nos meus equipamentos. Eu sei que você pode subir na sua bicicleta, essa mesma que você tem aí na sua garagem, pegar as primeiras coisas que vê e sair viajar e vai dar certo. Mas eu falei, cara, se eu posso trabalhar um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de conforto nesse desafio que já é um perrengue por si só, eu vou fazer isso. Por isso, eu investi numa bicicleta muito boa, investi em equipamentos de altíssima qualidade para enfrentar e minimizar os meus problemas ao longo dessa viagem. Que, mesmo com isso tudo, já foram muitos problemas. Muitos problemas. E bota problema nisso. De lá para cá, foram 16 mil quilômetros e 5 países até o momento. Eu conheci muito bem cada um deles. Vou falar pra vocês, eu sou o tipo de pessoa que quer abraçar o mundo, quer conhecer tudo. Eu não posso perder nenhum detalhe. E de bicicleta, isso leva um pouquinho de tempo, viu, gente? Então, eu passei muitos dias pedalando esse ano. Foram mais de 900 horas de exercício gravados no meu Strava, que eu já vou deixar aí na descrição pra quem quiser, viu? Mas eu tenho vários objetivos. Um deles é inspirar vocês a correr atrás dos seus sonhos, por mais malucos que eles sejam. Olha pra mim, eu deixei tudo pra trás pra viajar o mundo de bicicleta. Será que seu sonho é tão maluco assim? E meu outro objetivo é tirar o nosso complexo de vira-lata. Eu sei, gente, muitas vezes quando eu sonhava, antes mesmo dessa viagem, eu queria ir pra onde? Eu queria ir pra Europa, eu queria ir pra esses lugares, esses países ricos aí, que a gente passa a vida toda escutando que são o primeiro mundo. Mas, cara, eu não preciso de ir pra Europa pra ver neve, eu não preciso de ir pra nenhum desses lugares pra ver coisas bonitas. E você também. Você não precisa gastar uma fortuna para pegar um avião e ir lá para a Europa, para no fim das contas só contar para os outros. Eu sei que é para isso que você vai, viu? A gente tem coisas maravilhosas aqui ao lado do Brasil. Então, vem comigo conhecer um pouquinho mais das Américas, o nosso continente, e valorizar mais o que a gente tem aqui perto de casa. Então, eu faço esse compromisso com vocês, de correr atrás de todos esses objetivos que eu tenho com esse canal e postar vídeos aqui, o mais frequente possível. E eu quero que vocês façam um compromisso comigo também. Esse compromisso é se inscrever aí no canal para vocês não perderem nenhum dos meus vídeos. Ei, por que você ainda não se inscreveu e curtiu o vídeo ainda, hein? Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Agora que você já conheceu um pouquinho mais de mim, da minha história, eu vou mostrar nos próximos vídeos desse canal um pouco de como foi a minha jornada até aqui. Eu não tenho muitos vídeos, não vou ser os melhores do mundo, mas vocês vão ter uma ideia do que já aconteceu nessa aventura. E a partir de agora, eu vou estar gravando tudo para postar aqui no YouTube. Então esse é o meu canal do YouTube. Eu espero que vocês gostem e sigam comigo nessa jornada. E eu não sei como terminar um vídeo. Então é isso. Valeu, galera! Lugarzinho bonito que eu escolhi, hein?